Nossa meditação hoje, irmãos, vai estar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Senhor, te pedimos nessa hora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa tirar toda a distração, Senhor, do nosso meio, da nossa mente, para que nós possamos estar atentos, ó Pai, à Tua palavra, que possamos, Senhor, ouvir a palavra do Teu Espírito Santo, o que o Teu Espírito Santo quer comunicar conosco neste dia, meu Deus, que possamos também, Senhor, pôr em prática, não apenas sermos ouvintes negligentes, mas pormos em prática, Senhor, a Tua palavra, para que o Teu nome venha a ser glorificado através de nós. Ser conosco neste momento é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, irmãos, ele estava preso em Roma, e os irmãos da Ásia Menor provavelmente devem ter ficado um pouco desanimados, né, um pouco preocupados, tristes, ao saber dessa prisão de Paulo, provavelmente. E Paulo, ele escreve essa carta primeiramente para reafirmar para aqueles irmãos o evangelho que ele já tinha pregado, as verdades que ele já tinha comunicado a eles, mas em um momento também ele conforta esses irmãos, mostrando para eles que aquela prisão que ele estava sofrendo naquele momento, ela não era uma derrota. Ele estava preso, não era motivo para eles ficarem tristes, porque aquilo não era uma derrota do trabalho que ele vinha fazendo, mas aquilo fazia parte do plano de Deus. Paulo havia sido escolhido para anunciar o evangelho aos gentios. E a sua prisão, então, ela deveria ser vista como uma consequência de ele estar sendo obediente a Deus, fazendo aquele trabalho que era a vontade de Deus para a vida dele. O propósito de Deus era alcançar mais e mais pessoas através daquela prisão de Paulo. O que a gente vai ver que isso realmente se cumpriu, porque Paulo, ele estando ali acorrentado com aqueles soldados romanos, a palavra vai nos mostrar que aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho de Deus. No capítulo 1, nos versículos 16 até o 20, Paulo, ele vai orar a Deus, pedindo para que o Espírito Santo possa abrir o entendimento daqueles irmãos, para que eles possam perceber o poder de Deus que está agindo ali na vida deles. O mesmo poder de Deus que tinha ressuscitado Cristo dentre os mortos estava manifestado na vida daqueles irmãos também, tirando eles daquela condição de morte espiritual, vivendo em situação de pecado, e trazendo eles para a vida em Cristo. Éfeso, irmãos, era uma das cidades mais importantes, se não a mais importante da Ásia Menor. Ela era a capital da Ásia Menor. Até para os nossos dias, Éfeso ainda seria considerada uma cidade grande, era uma cidade de 300 mil habitantes ou mais, muito conhecida por sua riqueza, pelo comércio que existia na cidade e também pelo aspecto religioso. Era em Éfeso, como nós já inclusive estudamos em Atos, que estava o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
era também um centro de idolatria e práticas ocultas. Em Éfeso, o negócio rolava solto ali, né? E muitos dos cristãos, ao receberem essa carta, irmãos, e aqueles irmãos, eles tinham saído desse contexto de paganismo, de práticas ocultas daquela cidade, para seguir a Cristo. E isso torna ainda mais forte, mais ainda impactante para eles a mensagem de Paulo. Porque eles não eram mais escravos daqueles ídolos, daqueles rituais pagãos dos quais eles participavam, daquelas trevas espirituais. Paulo vai falar que agora eles pertencem ao Deus vivo, não mais às potestades do ar, eles não servem mais a esse tipo de coisa. Aquelas igrejas da Ásia Menor, incluindo Éfeso, porque eram várias igrejas, estavam em uma região que era também marcada por perseguições e por pressões culturais, para que as pessoas aceitassem viver daquela forma errada. E os cristãos, como nós também somos hoje, eram muito tentados a voltar para aquelas práticas antigas das quais eles tinham saído. E saber que Paulo estava preso poderia meio que gerar um pouco de medo, desânimo e dúvidas. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo, que era quem tinha apresentado para eles aquele evangelho, estava preso. Será que aquilo ali aquilo que ele tinha anunciado não era uma causa perdida? Aquilo poderia estar na mente daqueles irmãos. Mas Paulo transforma aquela prisão dele em um testemunho. Ele mostra que o evangelho não está preso. Que a sua prisão, ela era um projeto de Deus e que Deus, o seu amor e a sua graça não são anulados, não são parados por causa de correntes e prisões, aquelas que o estavam prendendo em Roma. E nós, irmãos, não conseguiremos, assim como aqueles irmãos provavelmente não conseguiriam, entender isso olhando apenas pela lógica humana, com o nosso olhar natural. Porque aquilo sim, para uma pessoa olhar de uma forma rasa, de uma forma natural, aquilo poderia parecer uma derrota. Porque se Deus tinha um plano que era alcançar mais e mais pessoas, como que ele deixa aquele que tinha sido chamado para ser o anunciador dessa boa nova, desse evangelho a todos os gentios, agora está preso em Roma? 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A gente não consegue entender esse poder de Deus se a gente olhar com os nossos olhos naturais. É pela fé. Mesmo preso, vigiado pelos soldados romanos, acorrentado dia e noite, Paulo continuava pregando. A palavra vai nos falar em Atos 28, 30 e 31, que ele passou mais de 2 anos nessa condição e ele continuava pregando. Foi nesse período, na prisão, em que Paulo ele escreveu muitas de suas cartas, como Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão. A carta aos Filipenses, irmãos, é uma das que mais me intriga também, porque é a carta que mais fala de alegria. E Paulo escreve essa carta em um momento que ele estava passando por uma grande tribulação na sua vida, que, embora Deus estivesse ali sustentando aquele homem, essa condição de prisão realmente deve ser muito difícil, né? A gente sabe quais eram as condições que ele enfrentou durante suas prisões, não apenas só sobre essa. Então, mesmo sendo preso, Paulo, ele continuava sendo um instrumento de Deus para edificar a igreja, através das cartas, pregando àqueles homens que estavam ali acorrentados com eles. Então, aquela prisão, ela não era uma derrota. De forma nenhuma era uma derrota. Então, Paulo queria que aqueles irmãos entendessem que o poder de Deus ele não estava limitado por aquela condição que ele se encontrava. Nem mesmo a morte conseguiu deter a Deus, a Jesus, irmãos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos estava, então, atuando na vida daqueles irmãos. E é o que Paulo vai explicar no capítulo 2. É sobre isso que ele vai explicar no capítulo 2. Ele começa descrevendo a situação, irmãos, daqueles irmãos antes da salvação, que é a que todos nós também já estivemos um dia. A condição de que todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. O salário do pecado é a morte. É o que Romanos vai nos falar. Romanos 6, 23.
Nós estávamos sim nessa condição de mortos em transgressões e pecados, vivos biologicamente, espiritualmente mortos, afastados de Deus. Éramos escravos do mundo, da carne e de Satanás. Paulo, ele vai usar as expressões aqui, irmãos, filhos da desobediência e filhos da ira, para descrever aqueles que estão servindo aos seus próprios desejos, à sua própria carne. E isso os afasta de Deus. O único destino possível para as pessoas que vivem nesse tipo de desobediência, nessa condição, é o juízo de Deus. E Paulo lembra àqueles irmãos que essa era a condição que eles se encontravam antes da graça. Não apenas aqueles que viviam em práticas ocultas no templo, mas todos os homens sem exceção. Não apenas aqueles que vivem fazendo o que nós consideramos de piores pecados, mas até aqueles que nós consideramos de pecadinhos. Todos estes estão afastados da glória de Deus. Mas, em seguida, no versículo 4, Paulo ele vai mostrar que Deus interveio na vida do homem. Quando tudo parecia perdido, quando parecia não haver mais uma solução, Deus entra na vida do homem e transforma com a sua graça. Ele vai falar que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele não fez isso, irmãos, porque nós merecêssemos. Ele não fez isso porque nós tenhamos amado tanto a Ele que Ele, então agora eu vou agir na vida deles. Ele não fez isso porque aquilo fosse o maior desejo do nosso coração. Ele fez isso em um momento em que nós estávamos em desobediência, em um momento que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, aborrecendo a Deus. Limitados, irmãos, do jeito que nós somos, egoístas do jeito que nós somos, incapazes de dar até mesmo para aquelas pessoas que nós mais falamos que amamos, a nossa família, nossos filhos, muitas das coisas que nós consideramos preciosas para nós temos dificuldade para dar para eles. Limitados e incapazes de dar para Deus coisas pequenas da nossa vida, um tempo para meditarmos na palavra, um tempo para nós orarmos, um tempo para nós buscarmos a Deus, coisas pequenas. Nós não conseguiremos entender a profundidade do que está falando aqui, que Deus, o que fala, na verdade, em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente poderia pensar que aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, a gente fosse dar para alguém que a gente ama demais, uma pessoa que cuidou da gente, uma pessoa que fez de tudo para nós. A gente poderia até dar, mas ainda querendo segurar. Agora imagine a gente dar aquilo que é de mais precioso para alguém que só vive nos aborrecendo, alguém que só vive fazendo tudo aquilo que é contra a nossa vontade. Pois foi isso que Deus fez. No momento em que nós fazíamos tudo a forma contrária do que Ele queria que nós fizéssemos, tudo o que nós fazíamos era aborrecê-lo, tudo o que nós fazíamos era pecar, fazer totalmente o avesso do que deveria ser feito, foi nesse momento em que Ele deu o seu Filho amado para nos salvar. O ponto de virada, irmão, dessa história é exatamente nesse momento em que Deus fala que mais Deus, ou seja, o homem estava destinado à ira, o único destino dele era o juízo de Deus, mas Deus interveio. E ele provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por todos nós. Deus não apenas, irmãos, nos deu vida, Ele não apenas nos tirou dessa condição de morte, mas fala também aqui no versículo 6, aliás, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos já hoje, pela fé, nós já vivemos nessa condição, nessa posição de estarmos com Cristo. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais servindo às potestades do ar. Nós somos cidadãos dos céus. Hoje, pela fé,
Aqueles que realmente creem em Cristo já vivem nessa condição. O propósito de Deus, através da obra, irmão, de salvação do homem, não é para que o homem venha se achar mais importante do que aqueles que ainda não foram alcançados. Não é para que nós venhamos nos exaltar nesse sentido. Mas é para nós mostrarmos para aqueles que ainda não vivem nessa condição a graça, a misericórdia e a incomparável longanimidade de Deus na vida de todos os homens. A nossa vida, então, ela deve refletir essa posição em que a palavra diz que nós já nos encontramos como filhos de Deus. Colossenses 3, 1 e 2, a palavra de Deus fala, nos exorta, na verdade, que se nós já ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo reforça ainda, irmãos, que nós somos salvos, não apenas pelas coisas que nós fazemos, né? Porque nós buscarmos as coisas do céu, pode pensar muitas vezes, então eu vou fazer boas obras, né? Eu vou fazer coisas que são agradáveis a Deus, e com isso eu vou conseguir ser salvo. Paulo, ele fala no versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, não é porque a gente merece, não é porque a gente fez por merecer. Ela foi um presente, e isso quer dizer graça. É algo que nós não precisamos pagar por aquilo, nós não merecemos aquilo. Ela foi um presente de Deus para nós. Então, longe de nós nos gloriarmos porque somos salvos, nos gloriarmos no sentido de que eu mereci, eu estou aqui por mérito. Mas nós temos apenas que agradecer a misericórdia de Deus, de Ele ter tido essa tão grande graça para conosco. Não é pelo que nós fazemos de maneira nenhuma. E a palavra de Deus, ela vai nos dar exemplos de pessoas que não teriam tido a menor chance se fosse por causa de qualquer obra, a mínima que fosse. O exemplo do ladrão na cruz, em Lucas 23, 42 e 43, em que Jesus fala para ele que ele estaria no paraíso com ele, é provavelmente o exemplo mais enfático que nós temos em relação a isso, porque aquele homem ele não teria e nem teve tempo de praticar nenhuma obra boa, nós podemos falar assim. Ele simplesmente aceitou pela fé aquilo que lhe foi pregado. Então não é por mérito de maneira nenhuma. Em Romanos 11, 6, Paulo ainda vai falar, e se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se fosse por graça, se fosse por obras, eu nem precisaria de graça. Se eu pudesse ser salvo, irmãos, pelas minhas obras, Cristo não precisaria ter morrido para que eu pudesse ser salvo. Então, se qualquer tentativa nossa de nos salvarmos pela obra, por obras nossas, nós vamos estar negando a cruz de Cristo. Era como que nós dissermos que, não, há uma outra forma. Com isso, nós estaríamos dizendo que Cristo ele morreu de forma inútil, porque teria uma outra forma. Então, não há espaço para orgulho humano, irmãos, de maneira nenhuma. Nós apenas devemos ser gratos e obedientes. A salvação é um dom de Deus, e a nossa resposta deve ser uma vida que venha refletir essa nossa nova condição, essa graça que nós recebemos e a salvação. Imaginemos que alguém tenha acumulado uma dívida tão grande, nós temos um exemplo na Bíblia, inclusive, disso. Alguém acumulou uma dívida tão grande, que ela jamais conseguiria pagar. Mesmo trabalhando dobrado dia e noite, mesmo economizando ao máximo, cortando gastos em praticamente tudo, jamais conseguiria pagar aquela dívida. E então, Deus, ele simplesmente vai e nos diz, a sua dívida agora está cancelada a partir desse momento. Ela foi paga, outra pessoa pagou por ela, eu paguei por ela. A partir desse momento ela está cancelada, você não me deve mais nada. Não essas coisas, é o que você me devia, você não me deve mais. Nós não fizemos nada para merecer esse perdão da nossa dívida. Mas nós recebemos ela, irmãos, a graça e a liberdade.
a nossa dívida era impagável, irmãos. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. A nossa morte era o que deveria ter acontecido por aqueles pecados que nós víamos praticando. Mas ela não seria suficiente, mesmo assim ela não seria suficiente. Por isso que Cristo precisou morrer. Essa mensagem, irmãos, ela não é apenas para os irmãos daquela época, para os crentes daquela época. Ela é para todos os homens, inclusive hoje, inclusive para nós. Vivemos em um mundo que, assim como em Éfeso, ele está cheio de idolatria. Hoje temos mais idolatrias, podemos chamar ainda de idolatrias modernas, né? Dinheiro, querer cada vez mais, poder, prazeres. Mas a graça que alcançou aqueles irmãos naquela época, irmãos, ela ainda continua disponível. O Evangelho ele é apresentado para nós não como uma obrigação, algo que você deva fazer por obrigação. Ele é sempre apresentado como um convite. Abandonarmos os caminhos de morte e voltarmos para o caminho que conduz à vida. Mas muitos vão recusar. Muitos vão preferir permanecer em sua vã maneira de viver segundo o curso deste mundo. E Deus ele não vai nos obrigar a fazermos aquilo que é a vontade dele. Nós vimos hoje na nossa escola bíblica que se fosse imposto que nós deveríamos servi-lo, que nós deveríamos adorá-lo, nós não seria um amor verdadeiro. Então, o homem ele tem que escolher essa condição. Ele tem que escolher servir a Deus. Receber pela fé o dom da salvação e viver a cada dia mostrando na sua vida a transformação do poder de Deus. Éfeso, com toda a sua idolatria, irmão, ela foi transformada. Aqueles irmãos foram transformados. Não pensemos que é fácil, que foi fácil para eles, no contexto em que eles viviam, eles abandonarem aquelas coisas, o seu comércio, né, queimarem as suas coisas que para eles eram valiosas, mas que eram coisas que serviam aos ídolos. Não foi fácil para eles, provavelmente, serem sofrido perseguição dentro das suas próprias casas, na sua própria círculo familiar. A gente sabe como que é o contexto daquelas regiões da Ásia, ainda hoje, quando alguém decide servir a Cristo. Nos nossos dias ainda é assim, naquela época provavelmente era ainda muito pior, mas que aqueles irmãos, ao serem alcançados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, eles entenderam que valia muito mais a pena você sofrer o tanto que fosse aqui nessa terra, mas servindo a Deus com a esperança da vida eterna, do que ter um pouco de prazer por algum tempo aqui e depois perecer a eternidade inteira. Paulo ele vai concluir, irmãos, dizendo que nós somos feitura de Deus, no versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Poderiam pensar, espera aí, então, mas se eu não preciso ter obras, eu preciso ter obras ou não preciso ter obras? E que tipo de obra é que eu preciso ter? E se eu não tiver nenhuma, mesmo assim eu vou ser salvo? Porque você falou que teve o ladrão na cruz, ele não tinha obras e mesmo assim ele foi salvo. O que a gente precisa entender é que as obras, elas não são a causa da nossa salvação. As nossas obras, irmãos, elas vão ser o fruto da nossa salvação. Tiago 2,17, ele vai falar que se você diz que tem fé e mesmo assim não tem nenhuma obra, onde é que está a sua fé nisso? 1 Coríntios 3,9, Paulo vai falar, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Cristo, que é o fundamento, ele já foi colocado na vida de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós estamos edificando sobre este fundamento. E nós podemos pensar, mas eu posso então fazer de qualquer maneira.
Deus vai aceitar de qualquer forma que eu fizer. Nós não podemos ter esse desleixo, irmãos, nós não podemos ter essa falta de zelo com as coisas de Deus e achar só porque Deus é misericordioso, porque Ele é longânimo, porque Ele é cheio de amor e graça, a gente pode fazer de qualquer forma e Ele vai sempre estar nos perdoando. Muito pelo contrário. Se a gente realmente entende o que foi feito, a profundidade do que foi, o que custou a nossa salvação, nós vamos nos aplicar ainda mais e com mais fervor e empenho a fazer as coisas para Deus. Mesmo sabendo que vamos errar, que vamos falhar em algum momento, mas que Deus, entendendo qual que foi a intenção do nosso coração, Ele vai aceitar. Nós podemos errar, tentando acertar, não errar de propósito. A verdadeira fé, ela vai se manifestar nas nossas obras no dia a dia. Eu tenho uma pregação que uma vez foi trazida, provavelmente há uns 3 anos, mais ou menos, que o pastor Clayton trouxe, que eu sempre lembro de uma expressão que ele usa, em que ele fala que uma árvore, ela não precisa se espremer para ela dar o fruto dela. Você não vai ver uma mangueira precisando se espremer para sair manga. Uma laranjeira precisando se espremer para sair laranja. Ela vai dar naturalmente aquele seu fruto. Se nós somos salvos, se nós temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, ele tem que ser natural na vida do crente. Não é algo que eu preciso tentar me esforçar para ter. Nós fomos salvos, irmãos, para que Deus venha a ser glorificado através das nossas vidas. E esse fruto, ele vai ser não para nos exaltar. Olha como fulano faz boas obras. Não. Olha como Deus age na vida daquela pessoa. O nome de Deus tem que ser glorificado para isso. Mateus 5,16, ele vai nos lembrar que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O nosso propósito é sempre glorificar o nome de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser testemunhas vivas dessa graça, dessa misericórdia de Deus na nossa vida. A gente não pode deixar jamais nós podemos nos esquecer do preço que foi pago. Nós precisamos, sim, fazer boas obras. Nós precisamos, sim, viver de uma forma em que o nome de Deus venha a ser glorificado. É nosso dever fazermos isso, né? O pastor Cleiton também tem uma pregação em que ele fala que hoje nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Hoje nós representamos o reino de Deus aqui neste mundo. E nós precisamos não viver dando mau testemunho da nossa vida, mas vivendo de uma forma que mostrar para as pessoas que é muito melhor esperar aquele reino que está para frente, aquele reino futuro, do que viverem de uma forma desleixada, pecando e em transgressões neste mundo. Poderíamos dizer, um investimento muito mais seguro, né? Então, a nossa meditação hoje é sobre isso, para que a gente possa meditar que hoje nós não somos mais escravos do mundo e escravos do pecado, que nós somos salvos dessa condição, não por algo que nós fizemos, mas pela graça de Deus manifestada em nossas vidas através de Cristo Jesus, e que nós precisamos permanecer debaixo dessa graça se nós quisermos chegar à eternidade com Cristo. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje. Pastor Carlos.